Boa tarde, sou Giana Sagazio, diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria, e me sinto muito honrada em conduzir esse painel que traz um dos maiores especialistas em inovação do mundo. Quero cumprimentar a todos e todas que estão conectados conosco e lembrar que vocês podem acompanhar os debates em tempo real no site amazonia21.org, com tradução simultânea para os idiomas português, inglês e espanhol, e também nos canais da CNI e dos parceiros nas redes sociais. Estamos online com o Dr. Sumitra Dutta, que é professor de Tecnologia e Gestão da Informação, ex-reitor e fundador do Johnson College of Business, na Cornell University, em Nova York. Ele é coeditor e autor do Global Information Technology Report, publicado pelo World Economic Forum, e do Global Innovation Index, publicado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, INSEAD e Cornell University. 2 relatórios influentes globalmente em política de tecnologia e inovação. Dutta é cofundador e presidente do board do Portlands Institute e está nos conselhos globais da Sodexo e da So Systems. Ele é atualmente presidente do Conselho de Administração da Global Business School Network e co-presidente do Global Future Council on Innovation Ecosystems do World Economic Forum. Dutta tem doutorado em Ciência da Computação pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Em 2017, recebeu o prêmio Distinguished Alumnus do Indian Institute of Technology, Delhi. A CNI coordena a mobilização empresarial pela inovação, movimento que reúne por volta de 400 das principais lideranças empresariais do Brasil, junto com o governo e a academia, com o objetivo de fortalecer a inovação empresarial e apoiar a transformação do Brasil em um país mais inovador. Desde 2017, a CNI e a MEI são Knowledge Partners do Global Innovation Index, que há mais de uma década tem estudado estratégias nacionais de inovação e promovido debates internacionais, de forma a localizar a inovação em nível estratégico das empresas e dos países. Além disso, o principal relatório de inovação oferece oportunidade para os países conhecerem as suas fortalezas e fraquezas e suas posições relativas no mundo, possibilitando a formulação de estratégias, de políticas públicas e corporativas assertivas. O professor Sumitra Dutta é uma autoridade mundial em políticas de tecnologia e inovação e colabora cada vez mais com o Brasil. Tornou-se também aqui uma referência e hoje fará uma apresentação sobre inovação e aceleração digital para um mundo pós-Covid. Professor Sumitra Dutta, thank you very much. Thank you very much, Giana. Muito obrigado, Giana. Boa tarde a todos. Eu, antes de mais nada, desejo uma vida muito saudável, porque agora, no meio dessa pandemia tão incomum, eu espero que vocês estão se mantendo seguros, porque cuidar da nossa própria saúde e a saúde dos nossos colegas é a primeira coisa que todos deveriam fazer, deveria ser a primeira prioridade. Eu estou muito feliz de ser convidado hoje para falar com vocês. Era para eu ter apresentado pessoalmente no mundo pré-Covid. Nós tínhamos planejados para que esse evento acontecesse pessoalmente, né? Mas agora, nesse mundo do Covid, todos estamos inovando e um deles é ter conferências virtuais. Então, eu sou muito feliz de estar com vocês aqui de Nova York. Como vocês sabem, hoje é um dia muito importante nos Estados Unidos, onde nós estamos nas últimas horas das eleições americanas.
E o resultado das eleições, claro, influenciará eventos no mundo todo, incluindo possivelmente o Brasil. E é também muito importante, é um indicador muito importante sobre como esse país vai focar em inovação. Por exemplo, como mudanças climáticas. O meio ambiente vai ser o foco da inovação americana nos próximos anos. Perguntas importantes como essa serão decididas pelo tipo de líder que esse país eleger. Então, a inovação e tecnologia, política, sociedade, tudo está misturado, está tudo junto. E mesmo hoje nós vemos que essas interações são importantes. Eu falei um pouco sobre a crise do Covid. Como nós sabemos, várias das soluções da crise do Covid, a esperança é a tecnologia e conseguir rastrear como as pessoas estão interagindo umas com as outras, e, mais importante, na criação de uma vacina. E, mais uma vez, a criação de uma vacina tem sido um esforço global. Vemos grupos de pesquisadores no mundo todo que estão compartilhando muitas inovações em termos de como essas trocas de informações ocorrem, esse intercâmbio de informações com os data centers e como essas vacinas progredem. Nós estamos inovando da forma que estamos trabalhando nessas pesquisas e eu tenho certeza que muitos de vocês estão trabalhando de casa ou estão estudando de casa, e esse tipo de mudança são pequenos exemplos do momento tão incomum que estamos vivendo. Eu vou passar alguns slides para compartilhar com vocês, e aí, claro, eu estarei muito feliz em ter um diálogo com a Giana, que é uma grande amiga minha. Eu fico muito impressionado com tudo que a Giana conseguiu alcançar com as diferentes iniciativas que ela está liderando como parte dessa principal iniciativa e como parte de outros programas que ela lidera dentro da CNI. Então, como eu disse, a Amazônia é uma parte muito única do mundo, muito singular. Eu já estive nessa região algumas vezes, incluindo ano passado, quando eu fui até Macapá, mas previamente eu fui para Manaus e algumas outras cidades na região. E, claro, é uma parte muito importante, não somente do Brasil, mas do mundo todo. É algo muito singular, um ecossistema muito singular, com uma grande biodiversidade, grandes talentos e grandes potenciais para o futuro. Então, o que eu farei é falar um pouco sobre a inovação e a transformação digital, com um foco no mundo pós-Covid. Eu sei que a Covid ainda está aqui conosco, ainda não conseguimos acabar com a crise da Covid, mas existe alguma esperança que está aparecendo aí. Nós estamos vendo aí as vacinas emergindo e podemos ver que em 1 ano ou 2 nós estaremos no mundo pós-Covid. Grande parte da minha pesquisa, como a Giana mencionou, foi nos domínios da tecnologia e inovação. E esses são 2 exemplos de relatórios que são publicados a cada ano. O primeiro é sobre a prontidão digital, chamada Índice de Prontidão da Rede, Network Readiness Index, e foi publicado pelo Fórum Econômico Mundial, e outro foi publicado por um think tank em Washington, chamado Instituto Portland. Olhem, por favor, o site abaixo, tem um link logo abaixo dos relatórios para você baixá-lo e poder ver esse trabalho. Outra parte é o Índice de Inovação Global, Global Innovation Index, e eu estou muito feliz que a CNI e o SEBRAE são parte desse esforço. E a colaboração da CNI e da Giana e sua equipe é reconhecida desse trabalho. Mais uma vez, o link para esse índice está ali abaixo, e eu espero que vocês possam ver em mais detalhes. Na apresentação de hoje, eu tenho 4 mensagens relativamente simples, e eu vou passar por elas uma por uma. A primeira é que hoje a inovação tecnológica ficou muito importante, ou é uma força motriz muito importante para a transformação e o progresso da concorrência. Então, temos muitos exemplos de países que transformaram-se completamente
por conta da inovação tecnológica. Se você pensar na Finlândia, por exemplo, hoje nós não pensamos na Finlândia como uma economia baseada em recursos naturais. Mas 25 anos atrás, a economia da Finlândia era baseada amplamente em produtos florestais e borracha e madeira. Coisas que são muito comuns na região amazônica. Mas aí, quando, com o colapso da União Soviética, a economia da Finlândia caiu 25% em 3 anos. Encolheu esses 25%. Então o país sabia que ele tinha que se transformar para conseguir sobreviver no futuro. E são processos muito deliberados. A liderança do país, lá de cima, estava envolvida em cooperação com os líderes empresariais e também os líderes da academia para mudar a direção do país para uma economia baseada em conhecimento. Então, hoje, nós sabemos que a Finlândia é uma das zonas de alta tecnologia do mundo, cheio de incríveis empresas de tecnologia. A Finlândia ainda tem aquele componente de recursos naturais, ainda tem a floresta, ainda tem borracha, mas os elementos tecnológicos ficaram muito mais importantes do que isso. Você tem Singapura, que não tinha nenhum recurso natural, e, mais uma vez, ficou extremamente importante, conseguindo elevar um recurso único, que é o talento humano. Então, o Singapura, que basicamente tem uma posição geográfica que é muito estratégica, e o talento humano. Então, ao alavancar a geografia em termos de sua posição e o talento humano, eles conseguiram fazer coisas incríveis. E, claro, Israel, que não tinha nada além do talento humano, mas a história de Israel é interessante porque tem relevância com a Amazônia. 30 anos atrás, a exportação principal de Israel eram laranjas. Laranjas que as pessoas às vezes comem como sobremesa, e aí eles tinham 20 milhões de dólares advindos de laranja. Claro, 30 anos depois, ainda exportam algumas laranjas, mas se você vê a parte da agricultura digital, em termos de como você cultiva as plantas em ambientes desérticos, como você aplica genética avançada para conseguir ter a planta que você deseja. Esse tipo de tecnologia, de abordagens tecnológicas, criaram uma indústria de vários bilhões de dólares de exportações de agricultura digital. E hoje, Israel tem, acho que mais de 300 empresas de agricultura digital. Muito mais do que o Brasil, muito mais do que vários outros países. Ainda que o Brasil e na Amazônia especificamente são ricos em biodiversidade, e claro, você tem a instituição Embrapa, que é extremamente importante, mas tem muito mais que vocês podem aprender em relação a como a agricultura, como você pode construir esse ecossistema digital, que é extremamente poderoso. A segunda mensagem que eu quero trazer é sobre a inovação e o que nós esperamos que possa acontecer com a inovação nos anos vindouros. Então, se você olhar a última crise, nós estamos no meio de uma crise agora, da crise do Covid. A última crise foi a crise financeira internacional em 2008, ou seja, 12 anos atrás. O que é interessante é que se você vê a crise desde 2008 até 2020, o que aconteceu é que a taxa de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a taxa de crescimento foi mais alta do que a taxa de crescimento do PIB. Então, nesse gráfico que você vê aqui na tela, a linha mais baixa é a taxa do crescimento do PIB, que é em amarelo, vocês podem ver aí, na crise do Covid ela está indo para negativo. A linha maior é o crescimento de pesquisa e desenvolvimento, e a linha azul é o total do crescimento de pesquisa e desenvolvimento. Como você vê aqui, você vê que os níveis de aumento de P&D são maiores do que do PIB, e especialmente você vê que o crescimento para empresas é mais alto do que o P&D global. Então você vê que houve uma divergência entre o aumento, do PIB e o aumento de pesquisa e desenvolvimento. Então você vê que essas taxas
antes estavam indo mais ou menos a mesma taxa, mas na última crise, a gente vê uma divergência aí dessas linhas. O que estamos vendo também é que, ainda que os governos reduziram o seu gasto em pesquisa e desenvolvimento, o setor privado, ele deu um passo à frente e investiu mais em P&D. E esse é o motivo pelo qual o PIB de empresas está sendo mais alto aí. Então, a mensagem que nós temos é que no ambiente pós-Covid, o setor privado vai ter que dar um passo à frente e investir em pesquisa e desenvolvimento. Os governos, eles vão estar, não tem problemas fiscais, eles têm outras prioridades, como a área de saúde e outros tipos de benefícios sociais. Então, a gente não pode esperar que os governos carreguem a taxa, o fardo do investimento. Então, as empresas privadas vão ter que dar um passo à frente. E aí que o governo ajuda, ele pode ajudar em estabelecer políticas para ajudar empresas privadas a investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, se você vê essa tendência, a sensação geral é que no mundo pós-Covid, se o apoio político existe lá, o setor privado deve continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento. E se você olhar os setores privados agora, 4 setores: tecnologia da informação e hardware, serviços de software, a indústria farmacêutica e automóveis. Esses 4 setores são cerca de 80% de pesquisa e desenvolvimento do setor privado. E se você vê o que acontece nos últimos 6 ou 7 meses, é que todos esses setores, a quantidade de pesquisa e desenvolvimento aumentou e não diminuiu. Então, existe um bom sinal de que o investimento total de pesquisa e desenvolvimento vai continuar crescendo. E a taxa de inovação não vai diminuir. Pelo contrário, vai acelerar. E vai acelerar. Bom, por quê? Porque a inovação digital está acelerando agora no mundo todo. O terceiro ponto que eu quero trazer é que nós temos estudos sobre os rankings do Brasil e índices globais. E, em geral, o Brasil está indo bem, mas claramente existe espaço para melhoria. Então, vamos olhar o ranking do Brasil no índice de prontidão de rede, NRI, Network Readiness Index. Você vê que tem um pilar de tecnologia, um pilar de pessoas, um pilar de governança e outro pilar de impacto. O impacto, claro, na economia, qualidade de vida e no meio ambiente. Então, a ideia básica desse NRI é que você deve combinar pessoas e tecnologias numa estrutura de governança certa para criar o impacto certo. O Brasil está no número 59 no mundo de 134 países. De muitas formas, é uma posição ok. Você está na metade de cima das economias, mas o Brasil, como uma economia tão grande, como a economia líder da América Latina, deveria estar mais alto que isso. E eu acho que o Brasil precisa fazer mais para assegurar que tenha mais progresso. Como vocês podem ver aqui, alguns dos rankings mais baixos, dos números mais altos aqui, estão em tecnologia, que temos 69. Então, o Brasil precisa fazer mais para investir em tecnologia, investir mais em conteúdo e acesso a tecnologias, e também em termos de impacto, onde o Brasil precisa fazer mais para integrar a tecnologia na economia e na qualidade de vida. Se você pegar outro ranking, que temos aqui o índice de inovação global, o ranking do Brasil está próximo, um pouco mais baixo, 62, 62º. Se você vê no ranking do GI nos últimos anos, o ranking do Brasil estava melhorando. Então, em 2018 era 64, 2019 66 e nesse ano em 62º. Então, claramente, há muito progresso a ser feito e o que é interessante é que se você vê os diferentes elementos que entram na composição desse GI, desse Índice Global de Inovação, nós temos diferentes pilares. E os diferentes pilares estão classificados nas dimensões de inputs ou de insumos e resultados. Então, você vê aí os resultados de inovação, inputs, ou seja, insumos de inovação e os resultados de inovação. Você vê que o ranking do Brasil, na parte de insumos de inovação, é 59, 59º,
em 2020. E nos resultados de inovação é 64º em 2020. Então, o que você vê é que o investimento do Brasil em inovação pode ser mais eficiente em termos de resultados em inovação. Por quê? Bom, o resultado de inovação, ele consegue ranquear menos do que o resto. Bom, se você vê os rankings aí do Brasil em diferentes pilares, nós temos 7 pilares que eu mencionei antes, você vê que nos 4 pilares o Brasil está indo melhor do que o ranking global. O melhor pilar é a sofisticação de negócios e capital humano e pesquisa, em 35º e 49º, e você vê que os piores desempenhos é instituições e sofisticação de mercado. Instituições é o número de fatores sobre o ambiente regulatório e instituições, e sofisticação de mercado é conseguir acessar crédito, capital e tudo mais. Então, há várias áreas que o Brasil pode melhorar ainda mais, e eu espero que, como país, o Brasil, ainda que esteja indo bem, tem espaço para melhoria, e eu espero que a economia melhore à medida que o governo focar mais nisso. Eu acho que existe uma política nacional de inovação no Brasil, e essa faz parte da iniciativa que a Giana está liderando. E meu último ponto é sobre a Amazônia. Muitos de vocês vêm da região e claramente existe um grande potencial nessa região. Então, o que você vê baseado nos nossos estudos de vários países e vendo vários exemplos de países, nós acreditamos que há esses 5 elementos que podem ser interessantes para a Amazônia. A parte central é a dimensão humana. Então, a dimensão humana é extremamente crítica e você deve conseguir educar e construir as melhores habilidades nas suas universidades, nas suas escolas, investir em ciência e tecnologia, em aspectos de ciência e tecnologia, e eu acho que há realmente espaço para melhoria. Claramente, eu sei que há muitas pessoas boas na região, e se a gente investir mais neles em relação a programas, em relação a engajamento do corpo docente também, vai ser uma ótima coisa. Você precisa também de liderança e ambição. Não existe... sem liderança governamental, é muito difícil colocar a roda da inovação e da melhoria para andar. Então, temos várias pequenas empresas e o governo vai ajudar, o governo que ajuda as empresas a ter uma vida mais fácil. Então, temos países onde a inovação e tecnologia é importante, o governo faz prioridade para simplificar a vida das empresas. Os governos tentam ajudar as pequenas empresas a serem digitais. O governo tem políticas de compras públicas para apoiar mais empresas, porque muitas vezes as pequenas empresas precisam de clientes para vender seus serviços. E na América, e na Europa e em outros países, há regras que o governo tem que gastar 30%, 40% das suas compras corporativas em empresas pequenas e inovadoras. Então, o papel do governo em melhorar o ambiente e apoiar as pequenas e médias empresas é trazer um contexto melhor para a inovação. Então, essa liderança é muito importante e nós vemos que em todos os países, em todas as regiões onde a inovação digital é crítica e de sucesso, esses elementos são de extrema importância. Aqui eu mencionei a biodiversidade e sustentabilidade, e claro, isso é ligado às forças da Amazônia. Então, se você vai para outras partes do mundo, talvez biodiversidade e sustentabilidade não seja tão relevante quanto inovação, mas na Amazônia você tem o potencial de fazer algo incrível. Eu sei que vocês já estão fazendo bastante progresso nessa área, mas de várias formas a Amazônia pode ser a casa de toda a agricultura digital e plantações digitais e outros tipos de digitalização do bioma e desse fenômeno que está ficando cada vez mais crítico para o futuro. Se você puder, por exemplo, criar clusters de inovação ou polos de inovação,
que sejam baseados em tecnologia. Então, não é só criar plantações, não é só ter plantações, são tecnologias da forma que você faz a colheita, de que você planta e que você vê outros aspectos da biodiversidade, do ambiente de biodiversidade da Amazônia. Eu acho que a Amazônia pode criar novos modelos de negócio para mostrar para o mundo o que é sustentabilidade, como o mundo pode apoiar a biodiversidade ao mesmo tempo que ajuda a ter progresso e desenvolvimento. Então, a gente precisa, claro, de apoio público e desenvolvimento e investimento em P&D. Isso é extremamente importante, como vocês bem sabem, no Brasil, como vários outros países, muitos setores não investem o suficiente em P&D. É mais ou menos 1% do PIB brasileiro que é investido nisso. E se você vê os países líderes, como Finlândia, como Coreia, Israel, chega a ser 4 a 5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Então, como você aumenta o investimento em pesquisa e desenvolvimento? Como eu falei antes, esperar que o governo faça isso ajuda só até certo ponto, porque o governo está vivendo uma crise e o governo tem restrições fiscais muito grandes. Então, a única solução aqui é conseguir trazer dinheiro privado e encorajar as empresas privadas para investir em pesquisa e desenvolvimento. E é aí que estabelecemos as regras e as políticas corretas. E eu encorajo a região para tentar atrair, por exemplo, como a Zona Franca de Manaus, que tem essa parte industrial, vocês conseguiram atrair muitas empresas para criar fábricas ali. Então, você pode atrair empresas líderes para estabelecer pontos de pesquisa e desenvolvimento, centros de pesquisa e desenvolvimento na Amazônia, e você precisa ter uma estratégia para trazer esse polo de excelência do Brasil para o mundo. Essas são as 4 mensagens que eu gostaria de trazer a vocês, e eu tenho certeza que na discussão que teremos com Giana agora, nós traremos outros pontos, mas eu só quero enfatizar que a Amazônia é uma parte muito importante do Brasil. O Brasil é um país extremamente importante na América Latina, no mundo, e você tem que basicamente inovar e utilizar as tecnologias para criar esse polo de excelência em algo que esteja ligado às suas fortalezas principais. E aí, essas, para mim, são a biodiversidade e sustentabilidade que eu mencionei, que são tão importantes para o mundo. Você tem a habilidade de criar algo que é importante não somente para o Brasil, mas para o mundo todo. Você pode trazer uma direção para o mundo no futuro. Então, muito obrigado pelo seu tempo, por ouvir o que eu tinha a falar. Há várias formas que vocês podem entrar em contato comigo. Meu e-mail está aí na tela. Meu nome, ponto sobrenome, @cornel.edu. Então, eu gosto muito de compartilhar. Eu posto bastante no LinkedIn, eu compartilho bastante lá. Muito obrigado. E agora eu passo de volta para Giana. Sumitra, muito obrigada pela sua apresentação. Ela é sempre tão brilhante e inspiradora para que a gente possa caminhar aí nessa jornada de tornar a inovação, de fato, a principal estratégia de desenvolvimento econômico e social para o Brasil. E aí, sobre esse tema, eu gostaria que, se possível, você explorasse um pouco mais a questão dos desafios dos novos negócios na Amazônia, né, com foco na biociência, na biotecnologia, bioeconomia, energias renováveis. O que você poderia nos dizer sobre o que você observa que está acontecendo em outros países nessa área e como poderíamos orientar, né, essa ação para tornar a região uma região líder, né, em inovação com foco nessa área? So, thank you, Gianna. As I said, obrigado, Giana. Como eu falei, qualquer parte do mundo não pode ser líder em tudo. Então, você precisa fazer escolhas. Então, você não pode ser líder em fabricação de chips e, ao mesmo tempo, em sustentabilidade e biodiversidade. E, ao mesmo tempo, em próteses ou
Então você tem que fazer opções. E parte da estratégia é identificar o que você vai dizer sim e o que você vai dizer não. Para mim, a área óbvia é biodiversidade e toda a dimensão de sustentabilidade. A boa notícia é que esses tópicos são tão importantes para o mundo nesse momento e como as projeções mostram, o Joe Biden deve ser o novo presidente eleito. Você vai ver uma grande mudança, especialmente na forma que a liderança americana pensa sobre isso. Já nos Estados Unidos, o público vê como esse tópico como algo muito importante, mudança climática, sustentabilidade, biodiversidade. E eu acho que no Brasil, várias pessoas pensam a mesma coisa. Então, a grande questão é a liderança do Brasil e da região precisa mostrar o mesmo tipo de visão. E aí, uma vez que você tem essa visão, você pode começar vendo o que podemos fazer dentro da Amazônia. Então, que tipo de inovação esse ecossistema pode trazer? E talvez isso exija que você encoraje empresas locais para sair de outras partes do Brasil para essa região, ou encorajar outras empresas de outros países para vir e se estabelecerem nessa região. Vocês fizeram isso em Manaus, onde você tem todas as empresas que estão fabricando carros, e em Manaus não seria a coisa mais óbvia, não seria o local mais óbvio, mas ainda assim vocês tiveram sucesso. Então, o importante é focar nisso para conseguir trazer algumas empresas líderes de fora e de dentro também para investir nisso. Você precisa investir nesse ecossistema da Amazônia. Alô? Obrigada, Sumitra. Como você sempre diz, né, o centro da inovação está nas pessoas, né, e a educação é fundamental para isso. Que conselho, que orientação você nos daria sobre o tipo de capacitação que seria importante para essa região? Eu acho que educação, claro, é central. Não tem nem dúvida. Se você não tem educação, você está perdendo talento, metade do talento das pessoas. Então, educação é importante hoje, desde o nível básico. Eu acho que a ciência e tecnologia e a tecnologia da informação, ciência da computação é extremamente importante, mas também biologia e agricultura. Eu acho que essa habilidade de construir esse espaço de biotecnologia e esse espaço digital é extremamente rico. Eu sei que o Brasil tem um número muito grande de startups e na área de agricultura, mas eu acho que tem tanto mais para ser feito, porque esse espaço só vai ficar mais importante no futuro. Especialmente se levar em consideração o reconhecimento dos jovens e os mais velhos também, que o mundo não pode continuar desse jeito. Nós precisamos mudar, nós precisamos fazer um mundo mais sustentável para as futuras gerações. Então, se você focar nisso, o que você faz é o que as outras partes do mundo fizeram. A gente quer focar nessa área. Bom, eles basicamente investiram na área que eles queriam focar, que o resto do mundo fez assim. E você tem que fazer os esforços. Por exemplo, Nova York tinha os mesmos desafios 10 anos atrás, quando eles falaram, olha, nós precisamos criar um ecossistema digital em Nova York. E a primeira coisa que foi dito é como a gente pode trazer uma universidade de mais alto padrão em tecnologia vir para cá. Então, a cidade deu $500 milhões em terras, e Stanford e Cornell foram as finalistas, e Cornell ganhou. Então, você deve trazer as melhores mentes, você deve fazer com que as melhores mentes venham e invistam na região e atrair para tal região. E uma vez que você tem as melhores mentes ali, você faz com que os jovens venham. Você tem que atrair empresas. Então, é assim que você faz. Você atrai empresas, você cria um ambiente de conhecimento. E aí você tem pesquisas em biodiversidade. Não existe nenhum lugar melhor no mundo para pesquisar isso do que a Amazônia. Então temos grandes espaços para inovação na educação, mas isso deve ser feito de forma estratégica. Se não for feito de forma estratégica, não vai acontecer de forma natural. Então, as coisas naturais não simplesmente acontecem no mundo da educação. Você tem que focar em construir e aí você vai ter sucesso a partir disso. Muito bom, Sumitra. Você já falou da importância,
né, das políticas públicas para orientarem o desenvolvimento da região. Você falou da importância da educação, né, de trazer a inovação como um eixo principal para o desenvolvimento da região. E agora eu lhe pergunto, e a governança, né? À luz da sua experiência, como deve ser a governança para que efetivamente possamos alcançar resultados para a região? Eu acho que a governança é algo extremamente importante, especialmente hoje você precisa ter parcerias público-privadas. Não existe uma outra forma de fazer essas coisas, porque o governo atualmente não pode fazer tudo. O setor privado não consegue fazer tudo. Você precisa conseguir ter uma parceria público-privada de forma eficiente. Geralmente o que é necessário é que você precisa da capacidade do setor privado para trabalhar em conjunto com o governo e também é extremamente importante, ligado à sua pergunta anterior, é ligar isso tudo à academia, às universidades. Então, essa academia, setor privado e o governo é extremamente crucial trabalharem juntos. Então, tem várias formas de fazer isso acontecer, mas quanto mais você faz isso, melhor isso acontece. Então, nas universidades americanas, um dos motivos pelos quais eles tiveram bastante sucesso é porque nós mantemos uma conexão muito próxima com a indústria. E os professores têm incentivos para passar algum tempo na indústria e as academias, a academia, faz com que faz com que os professores também passem metade do tempo na universidade e metade do tempo na indústria. Isso é muito importante. E esse é o tipo de governança que nós precisamos ter estabelecida e de forma eficiente. Você tem que trazer as pessoas corretas nas organizações de governança. Muito bom, Sumitra. Nessa manhã, o nosso presidente, Robson Braga de Andrade, nos falou sobre o lançamento de um movimento pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia, semelhante ao que a mobilização empresarial pela inovação faz, né? Contribuindo com a formulação de políticas, com ações, estratégias, de fato, para contribuir, né, nesse desafio tão grande do nosso país. E eu desejo que você possa também contribuir no âmbito desse movimento que está sendo lançado, da mesma forma como você contribui com a gente, né, na MEI e certamente com o nosso país, né? É sempre muito importante ter você aqui conosco, volto a dizer, nos inspirando, né, e mostrando o que está acontecendo no mundo, né, na fronteira do conhecimento, onde, de fato, nós podemos chegar. Muito obrigada. Eu agora gostaria de agradecer a participação do público que nos acompanha em tempo real no site amazonia21.org, nas redes da CNI e nas demais plataformas virtuais. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, SEBRAE, Energisa, Governo do Estado de Rondônia, Energia Sustentável do Brasil, Usina Giral, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Governo Federal. O fórum retornará amanhã, a partir das 8h30, com um painel Futuro de Possibilidades, Sistemas Inovativos Locais. Obrigada e boa noite.